Boa tarde. Boa noite. Estamos aqui Mais uma vez para falarmos de um assunto que sempre será importante na sociedade. Por isso, entrevistamos várias pessoas para procuramos saber o que elas estão sabendo sobre a arte após o impressionismo e alguns artistas principais. Vamos agora com a repórter Liz Corrêa. Oppan Gangnam Style. Estamos aqui com o Andrei para perguntar qual é a imagem que você tem do pós-impressionismo? A imagem confusa, dá uma sensação de que pinta qualquer coisa, mistura várias tintas, e é isso mesmo. É confuso, nunca clareza, definição do pós-impressionismo. Nessa imagem não tem. E por que você acha que você formou essa opinião? Por ver algumas telas, talvez ligada a essa questão do pós-impressionismo, quando você vê que o artista não tem muita coisa a ser pintada. Ele coloca a expressão dele, o sentimento, as emoções dele, vai trabalhando aqui na tinta e pronto. A segunda metade do século XIX é marcada por grandes transformações. E essas transformações, fosse na Revolução Industrial, na formação de estados nacionais como Itália e Alemanha, acarretam também transformações sociais, as lutas do homem por um melhor espaço no mundo. E nada melhor do que as artes plásticas, a música, o desenho, essas manifestações tipicamente humanas para retratar esse período. Figuras como Cézanne, Van Gogh foram vanguarda nesse processo, né? No mundo em que a máquina fotográfica expressava exatamente a pessoa como ela era, cabia a esses artistas retratá-la de uma maneira mais humana, através do uso de cor, perspectivas diferentes. Daí a grande simbologia do final do século XIX. Nada como um Cézanne que acaba introduzindo a ideia do cubismo, ou de um Van Gogh que, através de pinceladas extremamente fortes e irracionais, mostrar como o coração humano é frágil diante das transformações aceleradas. Obrigado. Estamos aqui diante do Colégio São Miguel. Jaqueline, você já viu alguma obra de Van Gogh? Muitas, já vi muitas obras. Eu acho a arte a coisa mais linda do mundo, né? Estou sabendo que vocês estão fazendo um trabalho sobre arte. Isso. Qual artista, qual desses gênios mais lhe impressionou? Eu gosto mais de Van Gogh, pelos seus quadros mais maravilhosos. Estamos aqui para falar com o Paulo. O que você sabe sobre o pós-impressionismo? Olha, o que eu sei sobre o pós-impressionismo é que é um movimento artístico que surgiu no final do século XIX para início do século XX e que teve grande influência, principalmente na pintura e posteriormente na arquitetura dessa época. É um movimento europeu e que eu conheço mesmo, são vários autores, mas tem dois que eu estou me recordando agora, que é o Vincent van Gogh, que ele é um cara que nasceu nos Países Baixos, na Holanda, na época era Irlanda, uma coisa mais ou menos assim o nome da região, e o Paul Cézanne. Cézanne, na verdade, é de família da região do Piemonte, da Itália, só que a família dele se mudou para o sul da França, para a região da Provence, e lá o pai e a mãe tiveram, parece, 4 filhos, dentre eles o Paul Cézanne. E eu sei que o pós-impressionismo, como o nome mesmo fala, né, pós-impressionismo, então tem um movimento anterior que já usava muito da questão das cores e através das cores ia mostrando a realidade, né, a visão que o pintor tinha daquela realidade, e de uma forma um pouco borrada, alguma coisa assim,
Mas o pós, ele começa a mudar, porque, tipo, o Paul Cézanne, ele começa a colocar mais as formas geométricas em seus desenhos, coisas que os impressionistas não faziam com tantos detalhes. É tanto assim que a partir do Paul Cézanne, da utilização das formas geométricas e de pontos e depois de pinceladas em seus quadros no pós-impressionismo, é que vai influenciar pessoas como Pablo Picasso lá na Espanha com o cubismo, surgimento depois do cubismo. São artes maravilhosas. Aqui no Brasil, por exemplo, sempre tem exposições. Tivemos ano passado, ano retrasado, na Casa Fiat de Cultura, exposições de Cézanne. Eu fui lá ver, contemplar, observar e ficar maravilhado com essa arte que mexe muito com a gente, com o coração. Infelizmente, tanto o Paul Cézanne quanto o Van Gogh tiveram no final da vida uma vida um pouco... O Van Gogh mais trágico, uma vida mais trágica, os dois, né? O Van Gogh, todo mundo sabe, morreu com 37 anos, o cara caiu uma vez, no final, nos 2 últimos dias de vida dele, ele caiu, sofreu uma queda e foi socorrido por um motorista. E aí o motorista levou ele para casa, só que aí ele tomava absinto, que era uma droga da época, né? Um álcool muito utilizado pelos impressionistas e pós-impressionistas na época na Europa. E ele tinha, alguns dizem que ele tinha esquizofrenia, e aliás os irmãos deles todos morreram com laudos médicos passando por hospitais psiquiátricos depois dele. Mas no final hoje eles acreditam que ele era bipolar, na verdade. E o Paul Cézanne acabou morrendo também um pouco sozinho no sul da França. É interessante como que a arte pós-impressionista traz para a vida desses autores aquilo que eles impactaram, impressionaram, vamos dizer assim, na própria arte deles. É isso que eu me recordo agora e vale a pena estudar e aprofundar mais essa arte. Valeu, gente, obrigado. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Vincent van Gogh. Hoje falarei para vocês sobre a estética de minha época, o pós-impressionismo. O pós-impressionismo foi uma estética artística quase totalmente voltada à pintura, sem muito desenvolvimento em outras áreas. A arquitetura da época é representada pelo Art Nouveau, mas sem ligação aos artistas pós-impressionistas. O movimento teve cunho francês, pois a maioria de seus artistas eram franceses. Os principais representantes foram Seurat, Gauguin, Cézanne, Toulouse-Lautrec, assim como eu, que fiz a maior parte de minhas obras na França. O pós-impressionismo desenvolveu-se entre os anos de 1880 e 1905, aproximadamente, depois da vitória do impressionismo sobre a arte acadêmica. Contudo, os pós-impressionistas achavam o impressionismo superficial, pois para eles o mesmo retratava apenas cenas passageiras, sem dar muita importância nem aos sentimentos, nem aos acontecimentos políticos e sociais. Outros ainda sentiam-se insatisfeitos e limitados com a técnica impressionista. Sendo assim, queriam que a arte fosse mais substancial e não inteiramente dedicada a captar um momento passageiro, o que frequentemente resultava em pinturas que pareciam descuidadas e sem planejamento. Agora, os principais pintores pós-impressionistas. Cézanne. De todos os grandes impressionistas, Paul Cézanne é o maior. Foi Cézanne quem deu ao impressionismo uma nova forma de representar o mundo, uma forma que abalou as convenções artísticas de 5 séculos. Ele desenvolveu um estilo de pintar do qual emergem diversas perspectivas. A forma é fragmentada e geralmente mais geométrica. A escala é frequentemente abalada. Paul Cézanne nasceu no dia 19 de janeiro de 1839 em Aix-en-Provence, no sul da França, aqui no lar de seus ricos pais. O pai dele era um chapeleiro de sucesso, comprou o único banco da cidade quando Paul ainda era menino. Na cidade, em que havia uma ótima e antiga universidade e havia sido a capital da região antes da Revolução, a vida era refinada e confortável. O pai o ajudou a realizar seu sonho de 2 formas. Primeiro,
Comprou uma luxuosa casa nos arredores de Aix, chamada Jade Buffon, ou Casa dos Ventos, que mais tarde serviu de inspiração para as obras de Cézanne. E, segundo, permitiu que o filho pintasse seu retrato. Aqui está, 1861 e 1870, ele passou invernos em Paris e verões em Aix, acanhado no norte, isolado no sul, em uma busca febril pela identidade artística. Dois terços da obra do início de sua carreira são representações da figura humana, às vezes imaginária, às vezes de amigos e parentes, como o seu tio Dominique Aubert. Ele pintou o tio de várias maneiras, como monge, artesão e aqui na carreira que Cézanne deveria ter seguido como advogado, gesticulando quase como se Dominique fosse uma tela em branco na qual a imaginação de Cézanne pudesse brincar, mas com um intenso estilo que vem do uso de sua espátula, que libertou o artista, dando a impressão de que ele mapeia o rosto e as mãos de seu modelo da mesma forma que se pintam paisagens. Quando a Guerra Franco-Prussiana teve início no verão de 1870, Cézanne, com 31 anos, partiu de Aix para a vila pesqueira de Estaque, perto de Marsella, para não se alistar. Lá ele foi morar com uma mulher 11 anos mais jovem chamada Hortense Fiquet, uma encadernadora que virou modelo e a quem ele conheceu da expressão no rosto dela pode-se dizer que se tornou uma das grandes musas do século XIX. Aqui, vemos a Avenida de Velhas Castanheiras, na Jade Buffon, a casa da família em Aix. A sutileza e a disciplina estão presentes em sua obra. A cor é manejada com mais delicadeza, com todo um espectro de verde modificado por toques de amarelo. O mais notável é a geometria simples e forte imposta à cena. A terra é horizontalmente retratada e as árvores são rigidamente verticais, com o caminho e a folhagem cortando uma diagonal na cena de entrada. Esta obra marcou o início de Cézanne como um grande pintor e foi uma das poucas obras vendidas na primeira exposição impressionista em 1874. Foi feita em Auvers, no ano anterior, sob supervisão de Pissarro, que ensinou a ele o processo da pintura em exteriores, a eliminação de cores escuras de sua paleta e a captura de efeitos fugazes e vibrantes da crua luz do norte. Mas mesmo aqui, na pintura chamada A Casa do Enforcado, em homenagem a uma lenda local, Cézanne mostra uma receptividade ainda maior da natureza. Ele constrói a superfície da pintura, trabalhando e retrabalhando a imagem, até que as árvores, as chaminés e as beiradas dos telhados se destaquem levemente da tela densa e granulada, como se tivessem sido também esculpidas, enfatizando volumes e formas angulares, além da paisagem pintada. Ele continuou a sair para pintar a natureza com Pissarro, mas distanciava-se cada vez mais dos impressionistas. Ele começou a sentir que o trabalho deles era passageiro demais e muito enraizado para o momento. Ele queria dar mais permanência às coisas para fazer do impressionismo uma coisa sólida e duradoura, como ele memoravelmente diz, como a arte dos museus. Sua obra começou a contrastar as formas geométricas coesas das árvores e construções à frente com as formas mais espalhadas e irregulares das montanhas ao fundo. Tudo foi unificado e harmonizado por uma técnica de pinceladas quadradas e triangulares, como um mosaico pintado à mão. Embora não estivessem tão unidos, Cézanne e Hortense se casaram em abril de 1886. Em parte para garantir que seu filho Paul não sofreria o estigma de ter pais solteiros, mas também porque o pai de Cézanne havia descoberto e ameaçado castigos financeiros se o filho não agisse com honra. Ironicamente, em outubro do mesmo ano, Louis-Auguste Cézanne faleceu, deixando seu filho independente financeiramente pela primeira vez na vida, aos 47 anos de idade. O problema dos retratos era manter os modelos parados. Naturezas mortas eram perfeitas, mas a escala era pequena, então ele procurou mais inspiração na paisagem à sua volta. De certa forma, era um meio dele medir a natureza, a mudança de luz, a mudança de clima, a mudança de estação. Era um medidor da própria natureza e de Cézanne como pintor. E mais do que tudo, pessoas, lugares ou naturezas mortas, a montanha Santa Vitória era a sua musa. Ao mesmo tempo, Cézanne continuou a desenvolver suas naturezas mortas, tornando-se mais inovador e experimental em obras como esta. As maçãs e cebolas de cores vivas enfatizam as formas sensualmente curvas do cupido de gesso. Formas naturais competem com o clássico e o artificial em uma imagem na qual o chão e mesa estão inclinados e a perspectiva é assimétrica. O sentido de deslocamento é cada vez mais forte. Segundo a história da arte,
As maiores obras de qualquer artista são feitas em seus últimos anos de vida, geralmente por razões sentimentais, mas, no caso de Cézanne, seu projeto mais ambicioso foi bem no fim de sua vida. Eu acho que esta pintura aqui na minha frente é uma das maiores conquistas dos últimos 200 anos. Chama-se As Grandes Banhistas. À medida que Cézanne envelhecia, passou a sofrer de depressão. Apesar de frequentes visitas de um grupo crescente de admiradores de sua obra, ele começou a ter mudanças de humor, passando da euforia para o desespero. Em outubro de 1906, Cézanne pintava ao ar livre quando foi apanhado por uma tempestade. Ficou molhado e com frio durante várias horas, até que foi levado para casa, muito enfraquecido. Na manhã seguinte, enquanto pintava um retrato de seu jardineiro, seu estado de saúde piorou rapidamente. Sua esposa e seu filho foram chamados em Paris, mas chegaram tarde demais. Cézanne faleceu de pneumonia na manhã de 22 de outubro de 1906, aos 67 anos de idade. A vida de Paul Gauguin foi tão multicor quanto sua pintura, um caldeirão espesso e variado de diferentes estilos, ideias e culturas. Ele foi o mais inquieto de todos os artistas alimentados pelo impressionismo, um bem-sucedido corretor de valores e pai de família que, já mais velho, foi para o outro lado do mundo para fugir da civilização e se realizar como artista. Criar arte, explicou ele, é simples, muito simples. Para tanto, preciso me renovar em natureza não estragada, não ver nada além de selvagens, viver como eles. Transmitir, como uma criança, o que minha mente concebe, usando meios de expressão primitivos, que são os únicos corretos e verdadeiros que há. Paul Gauguin viajou desde muito cedo. Ele nasceu em Paris em 7 de junho de 1848, mas passou seus primeiros 6 anos no Peru, de onde se originava a família de sua mãe. Seu pai era um jornalista político que levou a família para a capital peruana, Lima, para montar um jornal. Mas ele morreu de um ataque cardíaco durante a viagem. A tragédia, no entanto, não desencorajou Gauguin de suas futuras viagens. Sua mãe levou os filhos de volta para a França, onde aos 17 anos Gauguin entrou para a Marinha Mercante e navegou pelos 5 anos seguintes, visitando o Panamá e o Pacífico, os lugares tropicais que sempre assombrariam sua imaginação. Ele estava na Índia quando recebeu a notícia de que sua mãe morrera. Para todos os efeitos, ele estava só no mundo e sem raízes. Ele iniciou uma bem-sucedida carreira como corretor de valores em Paris, 1872. Pelos 10 anos seguintes, ele viveu uma vida burguesa, modelo, ganhando bastante dinheiro, casando com uma jovem dinamarquesa chamada Mette e tornando-se pai de 5 filhos. 2 anos depois de chegar à capital francesa, ele também começou a desenvolver o interesse por arte quando visitou a primeira exposição impressionista em 1874. Gauguin ficou fascinado com o trabalho deles. O livre uso da tinta, os cenários informais, os tons mais claros e a revigoração da pintura francesa de paisagens. Tanto assim que ele se tornou um ávido colecionador de obras impressionistas. Não demorou e Gauguin decidiu tomar ele mesmo do pincel e da paleta. Juntando algum dinheiro, Gauguin decide deixar a capital francesa no verão de 1866 e buscar inspiração e uma vida mais barata na Bretanha. Ele viajou para Pont-Aven, um vilarejo a poucos quilômetros da costa e uma colônia de artistas já há 20 anos. Pela primeira vez na vida, Gauguin pôde se entregar totalmente à pintura. Em Paris, ele fora uma figura talentosa, mas menor. Na Bretanha, ele se tornou um personagem dominante entre os pintores conservadores que lá se reuniam, onde o impressionismo ainda era considerado arte radical. Mas Gauguin já começara a se mover para além de seu estilo impressionista delicado, naturalmente observado, tendendo para um estilo de desenhos mais pesados e planos de cor mais chapados. E foi em Pont-Aven que Gauguin começou a pintar suas primeiras obras originais, aos 38 anos. Mesmo à primeira vista, esta é uma repousante imagem de 4 camponesas bretãs, exoticamente vestidas nos trajes locais, juntinhas perto de um muro baixo, fofocando animadamente, enquanto um fazendeiro e seus gansos passam na direção oposta, atrás delas. Não há horizonte e a sensação de espaço é condensada e desajeitada, com a mulher da direita retratada no perfil restrito e com seu tamanco projetado no canto inferior direito. As pinceladas ainda são soltas, mas estão apertadas por uma linha dominante crescente que marca as formas e amplia o mosaico decorativo de cores delicadas e vibrantes.
O que mais impressiona são as toucas brancas engomadas que as mulheres usam e que flutuam em todas as direções, enfatizando seus rostos simples, impassíveis e criando um design abstrato e luminoso na superfície da tela. Elas dominam a pintura, ampliando a sensação de mistério, de coisa estranha, que se tornou uma crescente obsessão para Gauguin e a base para seu estilo diferente e original. Após 3 meses na Bretanha, Gauguin retornou a Paris para tentar vender sua obra, onde, com a chegada do inverno, o estado de saúde e de seu moral atingiram o desespero. Mesmo que a viagem à Martinica tenha tido um final infeliz, Gauguin caiu doente de malária e disenteria, conseguindo ser repatriado em novembro de 1887. Ela resultou em suas primeiras soberbas paisagens exóticas e marcou seu verdadeiro rompimento com o impressionismo. Com efeito, ele encontrara sua voz artística. Pela força de seus colhedores de mangas e outros quadros da Martinica, sua obra foi comprada por um marchand parisiense chamado Theo van Gogh, irmão de Vincent. Gauguin e Vincent van Gogh se tornaram amigos íntimos. Com Theo começando a vender as obras de Gauguin, seu estado de espírito e saúde também começaram a melhorar e ele estava pronto para outra mudança de cenário. Assim, quando Vincent mudou-se para a Provence em 1887, Gauguin partiu novamente para Pont-Aven para pintar com renovada energia e vigor. Sabemos que Gauguin foi um autorretratista prolífico, mas este está entre os mais extraordinários já feitos. Foi pintado no fim do verão, início do outono de 1888 e foi o resultado de uma sugestão de seu amigo e rival Vincent van Gogh, que estava em Arles e queria ficar a par do que os amigos andavam fazendo. Então, ele pediu que Émile Bernard, Charles Laval e também Gauguin pintassem os retratos um dos outros e, no fim, eles decidiram que o autorretrato era a melhor maneira de fazê-lo, mesmo que aqui Gauguin faça uma certa mesura à proposta original, fazendo este retrato de Bernard, que adorna a parede. Em essência, mesmo que este extraordinário retrato esteja carregado de simbolismo, principalmente aqui nesta inscrição, Les Misérables, para Vincent van Gogh de Gauguin, ele se identifica com o herói Jean Valjean, do grande romance de Victor Hugo, Les Misérables. Apesar de produzir uma obra de muita força em Arles, a estada de Gauguin não foi feliz. Ele não gostou do povo, da luz ou da paisagem e discutia incessantemente com Van Gogh sobre pintura. Gauguin defendia que na arte a primazia era da imaginação, enquanto Van Gogh defendia que tudo era uma questão de percepção visual e do ato de olhar. As discussões chegaram às vias de fato na noite de 23 de dezembro, quando, após um jantar na Casa Amarela que ficava ali, Gauguin saiu para tomar ar e beber alguma coisa, e depois de passear pela cidade, percebeu passos conhecidos soando atrás dele. Ele se virou e viu seu amigo Vincent com uma expressão alucinada no rosto, brandindo uma navalha que brilhava ao luar. Gauguin disse que olhou para Vincent, que olhava para baixo, e depois esgueirou-se, envergonhado, de volta para a escuridão. Achando que as coisas estavam um tanto perigosas, Gauguin resolveu ir dormir em um hotel e voltou na manhã seguinte para pegar seus pertences. Mas havia uma multidão do lado de fora da Casa Amarela, além de um grupo de policiais. Depois que Gauguin falou com um dos policiais, ele descobriu que seu amigo Vincent van Gogh tinha decepado metade da orelha na noite anterior. Então, numa tentativa de salvar o amigo de ainda maior constrangimento, mas principalmente para cair fora de Arles, Gauguin pegou tudo que lhe pertencia e pulou no primeiro trem de volta a Paris. Se correspondiam por carta regularmente. Estou trabalhando com afinco agora que conheço o solo nativo e seu cheiro, escreveu Gauguin para Met. Estou pintando os tahitianos de forma muito enigmática, mas levei quase um ano para compreendê-los. O que ele deixou de dizer é que estava agora casado com uma bela garota polinésia de 13 anos chamada Teamana. Eles eram incapazes de se comunicar verbalmente, uma vez que um não falava a língua do outro, mas Teamana tornou-se a inspiração visual de muitos quadros de Gauguin, como um historiador da arte declarou, uma espécie de Eva primitiva dos seus sonhos que foi modelo de muitos de seus melhores quadros. E em junho de 1895, aos 47 anos, ele deixou a França pela última vez. Um alcoólatra desesperado e doentio, mais uma vez sozinho no mundo. Quando ele chegou de volta ao Tahiti, sua esposa Teamana recusou-se a ter mais alguma coisa com ele, que ficava cada vez mais doente com problemas de pele e era frequentemente hospitalizado com males cardíacos. Ele também sofria de sífilis, se bem que tenha tomado outra amante, desta vez uma menina de 14 anos chamada Pahura. Paradoxalmente, foi durante os últimos e infelizes anos de Gauguin que ele, num Tahiti cada vez mais ocidentalizado, pintou suas grandes e mais eufóricas imagens do paraíso.
O desejo de Gauguin de empurrar a pintura bem para dentro do reino da imaginação e de caminhar na direção da abstração é brilhantemente exemplificado neste quadro de 1898. Chama-se Fa Rei, que é uma corruptela do taitiano embelezar-se ou enfeitar-se. As cores se equilibram, mas há três reinos, o humano, o animal e o vegetal, todos numa espécie de equilíbrio. É uma imagem onde o movimento é muito da esquerda para a direita, um bisbilhotar do meio das árvores frutíferas com uma sensação de espaço e atalhos. Mas também é um quadro em duas metades. À esquerda estamos mais perto da realidade e a cor mesmo brilhante é suavizada em comparação com o lado direito, onde é como se entrássemos em uma fornalha, mas também em um outro mundo. É como se estivéssemos em um transe ou um estado onírico ou talvez em um espaço mais religioso. Também é um quadro de celebração, cheio de alegria, mas ele celebra o escapismo. Gauguin escapar da Europa Ocidental, mas também seu desejo de fazer a pintura escapar do estrangulamento do realismo. Também é sua última imagem alegre do paraíso. Chegando ao fim da vida, a produção artística de Gauguin reduziu-se rapidamente e ele apelou para um emprego de escritório na cidade próxima para tentar ganhar a vida. Em 8 de maio de 1903, aos 54 anos, Paul Gauguin morreu. Mesmo imediatamente após sua morte, a controvérsia e a animosidade o seguiram e, tendo-se indisposto com o bispo local, foi-lhe negado o enterro cristão e algumas de suas obras foram queimadas por serem consideradas indecentes. Entretanto, sua arte logo cresceu em influência à medida que a tendência do artista a explorar o universo interior da imaginação tornou-se cada vez mais violenta. Sua notoriedade e sua decisão de escapar da civilização ocidental ainda têm ressonância hoje. E Gauguin tornou-se efetivamente um dos grandes modelos do século XX do artista enquanto desajustado. Vincent van Gogh é de várias formas o mais celebrado e certamente o mais mitificado artista da história. O gênio incompreendido que vendeu um único quadro a óleo na vida, mas cuja obra hoje atinge preço recorde. Hollywood o devorou, músicos e romancistas se inspiram nele e galerias do mundo todo recebem multidões de visitantes. Sua obra está em exposição. Sua pintura é mais pessoalmente expressiva que a de qualquer outro artista ligado ao impressionismo, um meio pelo qual sua vida tragicamente curta, intensa e perturbada pode ser narrada, assim tocando uma ferida universal que ainda lateja mais de um século depois. Vincent van Gogh nasceu em 30 de março de 1853 em Grootzandert, ao sul da Holanda. Seu pai era um pastor calvinista cujos passos ele tentaria seguir. Abandonando a escola aos 16 anos, seu primeiro emprego foi com a empresa de marchand do tio em Hague, e depois em Londres, onde Vincent deu os primeiros passos na tentativa de se tornar pregador, lecionando na escola dominical de Isleworth. De volta à Holanda, ele levou várias bombas na escola de teologia e acabou com um posto que ninguém queria. Pastor de uma pequena comunidade mineradora na região de Borinage, no sul da Bélgica. Ele se apiedou muito da pobreza da região e abriu mão de suas posses e alojamentos confortáveis, indo morar em um casebre para se identificar melhor com os seus paroquianos. Mas a doença e o isolamento começaram a afetá-lo, e ele buscou refúgio em um talento natural, essencialmente autodidata, a arte. Após 2 anos em Borinage, Van Gogh deixou a região e o rebanho para se concentrar na arte em tempo integral. 30 anos, com o auxílio financeiro de seu irmão Theo, Vincent tomou aulas de arte, mas seu trabalho decolou realmente quando, em 1883, ele foi morar com Clasina Hurnik, uma prostituta de 32 anos de Hague, que Vincent chamava de Christine. Ela era sifilítica, alcoólatra, já tinha um filho e estava no fim da gravidez de outro. Efetivamente, esta se tornou a nova família de Van Gogh. Esta é a primeira obra-prima de Van Gogh. Ele só usava tintas a óleo há 4 anos, e este é o resultado. Chama-se Os Comedores de Batatas. Foi pintado em 1885, quando ele estava morando em Nonan com os pais, a sudeste da Holanda. Essencialmente é uma pintura de contrastes, entre claro e escuro, e de certo modo uma homenagem ao maior pintor holandês de todos os tempos, Rembrandt. Mas há detalhes. Se olhar ali, o relógio diz que são 7 da noite, hora da refeição noturna das 5 pessoas da família. Ali à direita, vê-se uma imagem religiosa que nos diz serem pessoas tementes a Deus.
Mas em essência não são os detalhes ao fundo que interessam, é o contraste entre a escuridão do fundo e a luz aqui, no primeiro plano, caindo sobre a mesa como uma espécie de cenário de teatro, mas com a refeição no centro. Esse prato simples, as batatas, o café forte, quase da cor da terra. Todo o quadro é da cor da terra. Isso se afina com os dois elementos-chave do quadro, as mãos e os rostos. As mãos são as nobres mãos dos trabalhadores, Van Gogh diz. Essas mãos ossudas, mas fortes, que trabalhavam a terra de dia e à noite, se ligavam ao que andavam produzindo, as batatas aqui, bem no centro. E então os rostos, agrestes ao ponto da caricatura. Vejam o cansaço no rosto da mãe. Vejam a idade que se pode perceber no rosto da mocinha, mesmo que ela tenha olhos brilhantes. A próxima grande obra de Vincent foi uma natureza morta que ele afirma ter pintado em um dia. Trata-se de um quadro carregado de simbolismos religiosos e biográficos para Van Gogh. Van Gogh chegou em Paris em 1886, ficando com seu irmão Theo, que fazia carreira como marchand de quadros de vanguarda, impressionistas em particular, cuja obra apaixonou Van Gogh de imediato, começando a influenciar seu próprio enfoque de arte. Este é o Boulevard de Clichy, pintado por Van Gogh no início de 1887, um dos períodos mais felizes de sua vida. Não só sua técnica e principalmente seu uso da cor mudaram e se desenvolveram, mas Paris também começara a exercer influência no tema de sua obra. As fumaças morais e sociais começaram a desaparecer. Mesmo já com 33 anos, Van Gogh começou a estudar a cor com a paixão de um jovem estudante. Em vez de tentar retratar exatamente o que está diante de meus olhos, escreveu ele, estou usando a cor mais arbitrariamente para me exprimir com eficiência. Seu irmão o apresentou a muitas figuras de proa da cena artística parisiense, Monet, Pissarro e uma nova geração que incluía Toulouse-Lautrec e Seurat. Ele também desenvolveu uma amizade especial com Paul Gauguin. Nos 2 anos seguintes, Van Gogh pintou quase todas as suas mais celebradas obras em uma explosão de criatividade virtualmente sem paralelo na história da arte. O clima deste quadro é de festa e alegria e não há dúvida de que a casa em si foi uma grande fonte de prazer para Van Gogh. Ele sonhara a vida inteira em ter uma casa, um lugar grande o suficiente para trabalhar e morar, e também acalentava a ideia de que os artistas deviam viver juntos e trabalhar em uma espécie de colônia, derrubar as fronteiras da arte. Na casa, ele pensou que isso era possível. Mas também há uma sensação de temor ou preocupação subjacente. Afinal, de certa forma, Van Gogh está exilado. Ele deixou o norte, a família e os amigos. Ele está a 16 horas de trem de Paris e ainda mais longe da Holanda. E só para lembrá-lo de que ele tem uma rota de fuga, ali está o trem. Acho muito interessante o modo como a pintura está composta, pois os olhos correm direto para o viaduto da ferrovia. Há um convite para ir para a direita, o caminho ali. Também pode-se ver o trem ou imaginar o trem cortando o quadro naquela direção. Assim, em essência, o que temos é um quadrado. O retângulo do quadro é abandonado e isto é quase um retângulo tridimensional, uma espécie de objeto esculpido montado bem no meio do quadro. Se observar o modo como foi pintado e as cores empregadas, o contraste é absoluto entre este azul espesso do céu, que equilibra e é tomado pelo amarelo da casa, com o laranja rodeando a cor complementar azul para fazer os objetos cantarem. Em última análise, as pinceladas soltas, o efeito rodopiante que de certa forma separa tudo da própria casa, acaba por ampliar a casa. É quase uma espécie de local místico e creio que o convite, quando se acaba de estudar o quadro, é para se entrar na casa, exatamente o que se pode fazer na próxima pintura de Van Gogh. Também diferente de Os Comedores de Batatas, ele é ofuscante, mesmo que estejamos do lado de dentro. Também é um quadro onde se começa a brincar com jogos visuais. Uma piada velha entre pintores é colocar quadros dentro de quadros, e as pessoas tentam decifrá-los. Van Gogh faz isso. Ali estão 2 retratos, um de um poeta e artista belga chamado Bock, à esquerda, e o outro de um soldado local. Estes são muito mais abstratos, ao nosso modo de ver, mas são desenhos. E lá está uma paisagem de Van Gogh, em cima da cama. Vejam o espelho. Van Gogh está aqui onde eu estou e estamos olhando para o espaço. O espelho retorna nosso olhar igualmente, mas não vemos nada nele. Ele fica do outro lado do espaço, do complicado espaço do quadro. Fim do verão, Van Gogh ficou felicíssimo ao saber que Paul Gauguin finalmente concordara em visitá-lo. E assim Vincent se pôs a pintar um vívido presente de boas-vindas para o amigo. E o modo como as pinceladas foram aplicadas. Às vezes são soltas, às vezes são expressivas, às vezes ele apunhala as flores para obter essa qualidade densa, táctil, onde estão as sementes. Vejam a cor, não há azul nos girassóis. Aqui ele está cuidadosamente equilibrado com o laranja, é um instrumento de cor. Vejam o vermelho aqui, é quase sangue ou encarnado. O verde aqui se equilibra com o vermelho ali e também enquadra as pétalas que parecem prestes a cair. O quadro todo é uma saudação de Van Gogh a seu amigo Gauguin,
quando Gauguin estava chegando para visitá-lo. Em vez de ir ao campo colher girassóis ou quaisquer outras flores para enfeitar-lhe o quarto, ele resolveu fazer o que fazia melhor, ou seja, pintar 3 versões de girassóis e pregá-las nas paredes. Esta célebre imagem mostra os resultados de uma violenta discussão que Van Gogh teve com Gauguin 2 dias antes do Natal de 1888, onde cortou fora uma parte da orelha direita. Depois ele saiu em busca de Gauguin, não conseguiu encontrá-lo e deu a orelha para uma prostituta chamada Raquel. Finalmente ele desmaiou em casa, quase morrendo pela perda de sangue antes que a polícia o encontrasse na manhã seguinte e chamasse um médico. Nos primeiros meses de 1889, depois da automutilação, a saúde mental de Van Gogh se deteriorou bastante. Ele comia e dormia em um hospital em Arles, mas fazia incursões ocasionais à Casa Amarela para pintar. Mas isso causou consternação entre os habitantes que pediram que o holandês louco, como o chamavam, fosse trancafiado por ser uma ameaça à sociedade. Assim, o próprio Van Gogh pediu para ser internado em um manicômio, e em 9 de maio de 1889, ele chegou aqui, ao manicômio de Saint-Paul-de-Moselle, em Saint-Rémy, 25 quilômetros a nordeste de Arles. O estado de espírito de Van Gogh foi tema de todo tipo de especulação médica, com diagnósticos indo de um tumor cerebral a deficiência de magnésio e sífilis, mas é consenso que ele sofria de uma forma aguda de epilepsia, que foi parcialmente diagnosticada em Saint-Rémy. O trabalho me distrai infinitamente mais que qualquer outra coisa, disse ele a Theo. É possível que o melhor remédio fosse eu poder, por uma vez, me lançar a ele com toda a minha energia. A exata extensão do colapso sentido por Van Gogh está ilustrada graficamente em 2 quadros pintados com um intervalo de pouco mais de um ano. Mais angustiada. A perturbação de seu estado mental foi exacerbada por uma sensação de isolamento e falta de raízes que o levou a pintar alguns dos quadros mais sombrios jamais criados. Esta é a última grande obra de Van Gogh, pintada cerca de 1 ou 2 semanas antes de sua morte. Chama-se Campo de Trigo com Corvos e mostra uma imagem de absoluto vazio e caos. Quando os olhos pousam sobre o quadro, eles são logo atraídos para cá e o padrão ocular todo se resolve sobre a superfície do quadro, assim como Vincent fizera com o pincel, batendo esses grossos talos de trigo. Aí tenta-se encontrar um caminho. No fim, então, a raiz do quadrado, metafórica e literalmente, é a estrada aqui, que serpenteia pelo quadro e aí joga você em lugar nenhum, talvez no esquecimento logo adiante. Dá para ver lá, logo além do horizonte, e como num estalo posterior, como se o fantasma do desespero descesse sobre ele com pinceladas secas e curtas, ele coloca os corvos, esses grandes símbolos de agouro. Este quadro marcou tragicamente o local do suicídio de Vincent. Em 27 de julho, a família que o hospedava subiu a seu quarto porque ele não compareceu ao jantar e o encontrou em uma poça de sangue, caído na cama. Ele dera um tiro logo abaixo do próprio coração, no campo de trigo, e se arrastara para casa. Seu irmão e um médico foram chamados, e no dia seguinte, quando Theo chegou, ele pensou que Vincent sobreviveria, pois, como ele disse, ele era forte como um touro. Vincent estava fumando um cachimbo, bastante enfraquecido, mas fumando. Naquela noite, a situação piorou muito, e à 1h30 da manhã, Vincent morreu. O pároco local recusou-se a permitir o enterro, pois ele cometera o suicídio, mas no dia seguinte ele foi finalmente enterrado com girassóis, não os pintados, lançados em sua cova. Vincent van Gogh morreu com apenas 37 anos, tendo uma carreira efetivamente cravada em 9 dramáticos anos. Ele produziu quase 900 quadros, dos quais apenas um foi vendido em vida. Mas 10 anos após sua morte, sua arte e sua vida já estavam a caminho de... Muito interessante. Então, Ludmila, quais pintores você mais se interessou? Eu gostei do Van Gogh, pois ele percorre uma trajetória muito difícil, ele era muito solitário e suas pinturas ligavam o claro e o escuro com cores sombrias e personagens melancólicos, e depois ele se abriu a pintar ao ar livre. E você? Eu gostei do Cézanne porque ele não tentava mostrar a luz solar. Ele tentava mostrar a parte da natureza, as contradições, uma permanência. E algumas obras dele, ele tentava converter os elementos em formas geométricas, fazendo com que mais pra frente alguns artistas começassem a ser influenciados e a passassem a criar a arte moderna. Então isso é tudo por hoje, pessoal. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até mais!